meu som é para ti, vivo só para ti. Me conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é maior do que eu posso imaginar. Boa noite, povo de Deus. A paz do Senhor Jesus. Dê uma linda salva de palmas ao Rei dos Reis, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, Jesus Cristo. Amados irmãos, o Senhor Jesus Cristo, Ele é o único sumo sacerdote, o único mediador entre Deus Pai, Deus Criador e os homens. Não se esqueça disso. A classe mediadora que existe no cristianismo é o Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar muito sobre isso mesmo. Hoje nós vamos ver na Bíblia Sagrada como que a igreja de Deus, a igreja de Cristo deve ser na face dessa terra. Quem crê em Bíblia? Então você vai sair daqui hoje afiado. Amém? Uma boa noite, a paz do Senhor Jesus, a senhora, o senhor que está cultuando conosco por intermédio das redes sociais, da internet, né? O culto que é transmitido online e ao vivo toda terça, toda sexta e todo o domingo. Vamos usar deste tempo precioso para adorar o nosso Senhor. Coloque as mãos no coração, feche os olhos, se desligue deste mundo pecaminoso, passageiro, momentâneo e fale com Deus nessa noite. Diga ao Deus Pai, diga a Ele: Senhor, eu vim te adorar. Eu vim te adorar por causa do privilégio do sangue de Jesus. Diga a Ele: eu vim te adorar porque eu creio que o véu foi rasgado e que nós somos irmãos, que nós somos reino, que nós somos os teus sacerdotes nesta terra. Estamos aqui, Senhor, para buscar o fortalecimento espiritual, pois não só de pão viverá o homem não é apenas carne, o homem não possui apenas a vida almática, o homem possui o Espírito, aonde o Senhor habita com o Espírito Santo na vida de todo aquele que crê e confessa que o teu Filho é o Cristo, que Jesus é o Salvador. Ah, Senhor Jesus, vem com a tua graça, vem com a tua misericórdia e nos lava dos nossos pecados, nos purifica dos nossos erros. Vem para purificar a nossa mente das obras mortas, para que não sejamos escravizados por Mamon, para que não sejamos escravizados pelos vícios, como da bebida, do cigarro e das drogas construídas por homens maus. Vem nos transformar, vem nos modelar. Diga ao Senhor: eu quero ser um filho que te agrada. Diga ao Senhor: eu quero seguir os teus passos, eu quero cumprir a tua vontade. Diga: eu quero ser um vaso de honra em tuas mãos. Então vem guiar os nossos pensamentos, vem guiar os nossos passos. Intercede por nós, Espírito Santo, ora por nós nesta noite. E com a tua presença santa e maravilhosa, Senhor, visita também a cada homem e mulher que cultua conosco
seja aqui na cidade ou em outra cidade ou em outro estado, alcança com o teu Espírito. Ore por mim, ore por mim. Leve para Deus tudo aquilo, leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, Espírito Santo, use as palavras, que eu necessito usar, mas não consigo. Vem, Espírito Santo, vem nos transformar. Me ajude nas minhas fraquezas. Nem sei como devo pedir. Espírito Santo, Espírito Santo, vem orar, vem interceder por mim. Intercede sim, Pai. Todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Vem orar por mim. Estou clamando. Estou pedindo. Só Deus sabe a dor que eu estou sentindo. Meu coração está ferido. Mas o meu clamor está subindo. Espírito Santo, ora, Senhor, por cada um de nós. Espírito Santo, aleluia, aleluia, aleluia e aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor, ó Deus, Criador dos céus e da terra. Só o Senhor é Deus, teu Filho é o Cristo, nosso Salvador. Espírito Santo, use as palavras, que eu necessito usar, mas não consigo. Peça para o Senhor, me ajude nas minhas fraquezas. Nem sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Então levante as mãos aos céus e adore. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Mas o meu clamor está subindo. Sabemos que a nossa oração penetra os céus e chega ao Santo dos Santos, na presença do nosso Pai Celestial. Nós sabemos disso porque temos estudado a Tua palavra, poderoso Deus. Nós temos visto que na carta aos Hebreus, no capítulo 7, o Senhor nos dá a certeza que o Teu Filho está
ao teu lado como nosso sumo sacerdote, quem nos representa aí no céu, quem intercede e ora em nosso favor. E aqui na terra, poderoso Deus, aqui na terra, nesta noite de domingo, nós invocamos o nome do Senhor e buscamos o teu governo, e buscamos o teu reinado, e pedimos ao Senhor: vem tomar conta das nossas vidas, vem cuidar da nossa família. Cada um de nós que aqui estamos nessa noite, e aqueles que de casa participam desta oração te adorando, receba a nossa vida como teu santuário, receba a nossa vida como teu altar. Nos colocamos em tuas mãos, como uma criança de colo se coloca no colo, nos braços da sua mãe, do seu pai, para ser protegido, como uma criança dá a mão ao seu pai e à sua mãe para ser guiado. Nós pedimos ao Senhor: vem nos guiar, guia os nossos passos, guia o nosso coração, para que possamos ir ao teu encontro, para que possamos cumprir a tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Faça desse louvor a sua adoração. Diga ao Senhor: vim até aqui derramar o meu passado em ti. Até aqui derramar o meu passado em ti. Vim banhar os pés que andaram por aí, sem carinho receber. Hoje estou aqui. Hoje estou aqui, não porque mereço, eu sei. Não porque mereço, eu sei. Pois tu sabes por onde eu andei. Conheces bem o meu perfume. Pois tu sabes também que o meu choro é sincero, porém não tenho nada a oferecer, meu Senhor. Mas te dou a minha vida. Eis aqui a minha vida. É tudo que eu tenho. Tudo que tenho. Recebe o meu nada. Recebe o meu nada. Refaz a morada. Refaz a morada. Habita em mim. Habita em mim. Me pega em teu colo. Me pega em teu colo. Me acalme em teu peito. Me acalme em teu peito. Sou teu, sou eleito. E a minha essência é exaltar o teu cheiro. Exalar o teu cheiro. Que possamos exalar o teu cheiro, Pai. Que possamos exalar o teu bom perfume.
que possamos praticar a tua palavra e não apenas ouvi-la, que possamos construir sobre a rocha com pedras preciosas para a glória do teu nome, derramar o meu passado em ti, vim banhar os pés que andaram por aí, sem caminho receber. Hoje estou aqui. Hoje estou aqui, não porque mereço, eu sei. Não porque mereço, eu sei. Pois tu sabes por onde eu andei. Conheces bem o meu perfume. Pois tu sabes também. Que o meu choro é sincero. Porém não tenho nada a oferecer, meu Senhor. Levante as mãos e diga: mas te dou a minha vida. É tudo que eu tenho. Recebe o meu nada. Refaz a morada. Refaz a morada, habita em mim, me pega em teu colo, me acalma em teu peito. sou eleito, e a minha essência exalar teu cheiro. Com as mãos levantadas aos céus, diga: poderoso Deus, eu me rendo aos teus pés, eu entrego a minha vida em tuas mãos. Espírito Santo, nós somos um só corpo e o Senhor Jesus é o nosso cabeça. Guia a nossa vida e cumpra o teu propósito por nosso intermédio na face dessa terra. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, em o nome do Senhor Jesus. Amém. E dê uma linda salva de palmas ao Rei dos Reis. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém, igreja. Alguém já tinha ouvido esse louvor? Então, eu ouvi esse louvor algumas vezes. Essa semana eu também ouvi e falou muito no meu coração. Vou mandar lá no grupo, né? É um louvor, uma letra muito bonita. Quem escreveu, né, estava recebendo a revelação do Espírito Santo de quando Jesus Cristo se ofereceu para lavar os pés dos discípulos, para lavar as suas vidas dos caminhos por onde eles andaram, para que aqueles pés agora seguissem apenas o caminho de Jesus, né? Então o louvor, quando você entende mesmo o que ele quer falar, depois com calma você escuta lá no grupo, você vai ver o quanto que o Espírito Santo vai ministrar no seu ser. Amém? Se sente abençoado, por gentileza? Abra sua Bíblia em 2 lugares. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2 versículo 6. Apocalipse capítulo 2 versículo 6 e Êxodo capítulo 19 versículo 6. Apocalipse capítulo 2 versículo 6
e Êxodo, capítulo 19, versículo 6. Vamos ouvir mais um pouquinho esse louvor. Apocalipse capítulo 2, versículo 6 e Êxodo capítulo 19, versículo 6. Derramar o meu passado em ti, vim banhar os pés que andaram por aí, sem carinho receber. Hoje estou aqui, não porque mereço, eu sei. Apocalipse capítulo 2, versículo 6 e Êxodo, o segundo livro da Bíblia Sagrada, capítulo 19, versículo 6 também. Pois tu sabes também que o meu choro é sincero, que o meu choro é sincero, porém não tenho nada a oferecer, meu Senhor. Eis aqui a minha vida, é tudo que tenho. Recebe o meu nada, refaz a morada, habita em mim, me pega em teu colo, me acalma em teu peito. Sou eleito, e a minha essência é exalar teu cheiro. Quem encontrou, diga graças a Deus. Outra coisa que o Espírito Santo ministrou dentro do meu coração agora, ouvindo esse louvor, foi quando o filho pródigo voltou, né? Eu falava sexta-feira, hoje eu vou repetir sobre isso para você criar uma consistência, um conhecimento maior da palavra. Antigamente no judaísmo, no tempo de Moisés, de Arão, da tribo de Levi, do sacerdócio da lei, o homem só podia chegar até Deus por intermédio do sacerdócio e do sacrifício. Tanto que talvez você já ouviu pastores pregando que não é bom que você se apresente diante de Deus com as mãos, e isso daí no passado, uma verdade. No tempo da lei, para que se pudesse fazer a expiação pelo pecado, tinha que se levar um animal. Você chegava no templo já com o teu sacrifício, do contrário, não tinha culto para você. Quem está entendendo? Só que esse louvor, né, tem uma parte que ele fala assim: eu não tenho nada a oferecer, meu Senhor, mas te dou a minha vida. Eu me lembrei do filho pródigo. A Bíblia fala que o filho pródigo, além de voltar sem nada nas mãos para o pai, quando ele saiu, ele ainda saiu levando a metade de tudo que o pai tinha, para viver a vida como ele queria. E o pai deixou. E ele foi, quebrou a cara, viveu satisfazendo os prazeres da carne, o dinheiro, né, as riquezas saíram pelas mãos, entre os dedos, ao ponto que ele foi trabalhar cuidando de porcos. E quando ele estava lá cuidando de porcos, passando fome, o porco tinha comida, ele não tinha. Ele estava valendo menos do que o porco. Então ele se lembrou do pai. E se lembrou que na casa do pai até os trabalhadores têm pão com, e ele lá passava fome. Então ali ele reconheceu o seu erro e pensou: vou voltar ao meu pai, vou me humilhar e pedir pelo menos uma porta de emprego. Não precisa nem me receber como filho, me receba como um trabalhador. Então ele voltou com aquele mau cheiro de porco, aquela vida de ação,
né? Uma pessoa naquela situação não tinha um perfume para passar, um desodorante, quem está entendendo? Mas quando ele estava voltando, o pai, como o pai representa a Deus, e Deus, ele conhece o futuro, o pai já estava lá, olhando para o horizonte, só esperando. E quando o filho apareceu, o pai, a primeira coisa que fez foi abrir os braços e o receber com um abraço. Beijou, pediu para preparar para ele a melhor roupa e um novilho cevado. Deu um banquete por causa do seu filho que voltou. Aí talvez você consiga entender melhor o que eu tenho pregado. Porque no Velho Testamento, se não tivesse o sacrifício, não tinha misericórdia, não tinha o perdão, não tinha a presença de Deus. Mas no Novo Testamento, o sacrifício foi Jesus Cristo que morreu pelos teus pecados. O Novo Testamento, o sacrifício se cumpriu na morte do Senhor Jesus. E ainda que você venha aqui para adorar a Deus sem nada, o Senhor te recebe de braços abertos, te abraça, te dá um beijo e já tem preparado para você a veste nupcial. Sabe o que é a veste nupcial? É a salvação, de graça. E também vai dar um banquete na tua vida. Quem entende? Então é muito forte a letra desse louvor. Eu fiquei impressionado. Difícil hoje em dia você ver louvores com uma letra espiritual. A maioria delas, até os louvores já estão mercadejando a palavra. Estão visando o povo secular e não o agradar a Deus. Você, quando escuta louvores, você deve se perguntar: esse louvor está agradando a quem? A minha carne, ao mundo ou ao Espírito Santo? A Deus. Amém? Todos encontraram, né? Incline o seu rosto, feche os seus olhos. Pai, muito obrigado por nos receber de braços abertos. Muito obrigado, Senhor, por estar cuidando, trabalhando sobre as nossas vidas. Nós nos rendemos a Ti, nós buscamos a sabedoria do alto para podermos seguir os Teus passos e viver a vida da igreja adequada na face dessa terra. Senhor, ministra no nosso interior, no nosso coração e nos ensina a Tua palavra, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, a mudança que Deus tem nos entregado é uma mudança muito drástica. Você tem sentido? Tem sentido a diferença? Quem tem sentido a diferença? E você que está em casa, tem sentido a diferença? Comenta aí, depois eu sempre leio os comentários. É uma mudança muito drástica. Mas por que a gente tem conseguido se alimentar dessa mudança? Por quê? Porque não vem de um homem, não vem de João Batista, não vem do coração desse homem, não vem da mente desse homem. Está aí nas suas mãos o que aprova essa mudança. Está na Bíblia. O que está trazendo essa mudança é a gente estudar mais a palavra de Deus. A gente está lendo mais a palavra, a gente está estudando mais a palavra, e a gente está entendendo que o jeito de se buscar, de se adorar a Deus, não é o jeito que outra hora a gente aprendeu. Quem entende? Hoje nós vamos falar muito sobre o comportamento. Primeiro foi um comportamento, depois se transformou numa doutrina, que é de quem? Dos nicolaítas. O que quer dizer a palavra nicolaita? No grego, Nico quer dizer vencer o povo ou governar sobre o povo. Laitas quer dizer o povo leigo, o povo de menos conhecimento. Nicolaitas quer dizer querer governar o povo com menos conhecimento dentro da igreja. Olha o que o Senhor Jesus fala sobre os nicolaítas. Na igreja de Éfeso, a primeira carta em Apocalipse, o que quer dizer o nome Éfeso, que Deus escolheu essa cidade? O que quer dizer Éfeso? Desejável, ou seja, se lembre disso.
Essas cartas são proféticas e elas representam cada estágio, cada degrau, cada passo da igreja na terra até se encontrar com o noivo, até a volta do Senhor Jesus. Nós estamos estudando as 7 cartas e ainda estamos na primeira. A igreja do tempo ainda, do final da era dos apóstolos, a igreja do final da fase inicial, ainda era uma igreja o quê? Desejável. Ela já tinha alguns defeitos, um muito grave, que foi o pontapé inicial da degradação das igrejas, que foi o quê? Abandonar o melhor amor, ou então o primeiro amor. Entenda, toda degradação na vida de uma pessoa perante Deus começa aí. Começa quando o primeiro amor, o melhor amor é ou seja, Deus já não tem todo aquele valor no coração da pessoa. Deus já não tem toda aquela importância no coração da pessoa. E agora para Deus é quando dá, é quando pode, ou é quando a pessoa precisa. Não é mais como um compromisso ou algo feito por amor. E eu estou falando em questão de adoração, em questão de ler a Bíblia, em questão de orar, buscando a força de Deus. Amém? Quem está entendendo? Então a igreja da fase inicial já estava abandonando o melhor amor. Mas por que ela era desejável? Olha o versículo 6. Tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Tens contudo a teu favor que o quê? Que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também. Eu falei sobre isso semana passada. Você já imaginou o Senhor Jesus odiando alguma coisa? Mas é Ele que está dizendo para João escrever, sim ou não? E Ele está dizendo, eu odeio. Apocalipse, começamos por Apocalipse capítulo 2, versículo 6. Ele está dizendo, eu odeio as obras dos Por quê? Porque os nicolaítas dentro da igreja, eles tiram Jesus do centro. Os nicolaítas dentro da igreja, em vez de fazer da igreja uma comunidade onde todos têm acesso a Jesus, os nicolaítas ensinam que para o povo ter acesso a Jesus, tem que ser por intermédio deles. Os nicolaítas ensinam que o povo depende de comer na mão deles para serem abençoados por Deus. Bom, é só você chegar em casa e você ligar a sua TV em algum canal evangélico e você vai ver um nicolaíta lá. Você vai ver uma pessoa dizendo assim, ó, Deus tem um encontro marcado contigo aqui, tal horário, para te abençoar. Ou seja, você não pode orar em casa para Deus te abençoar. Para Deus te abençoar, você vai ter que ir no templo. Ou então vai ter outros nicolaítas que vão dizer assim, ó, eu vou orar por você, eu vou colocar minha mão no alto da sua cabeça, e Deus vai te abençoar. Ou seja, Deus não pode te abençoar diretamente. Para te abençoar vai ter que usar o nicolaíta, aquele que governa o povo. E olha o que Jesus está dizendo, odeio as obras dos Ele não é a favor disso, que você dependa de homens para se achegar até Ele ou então até Deus. Ele não é a favor. Eu disse e eu repito, o Espírito Santo, Ele levanta sim pessoas com talentos dentro da igreja. Ele levanta pastores, mestres, evangelistas, apóstolos, profetas. Quem está entendendo? O Espírito Santo entrega esse talento no meio do corpo da igreja, mas isso não faz esta pessoa ser uma classe mediadora. Por quê? Porque o Espírito, indiferente dos 5 talentos, das 5 manifestações, o Espírito é um só. E se você não tem esse talento de ser um pastor, mas você tem o Espírito Santo e você tem ligação direta a Deus também.
Isto é evangelho, isto é Bíblia. Mas talvez você me pergunte, pastor, mas esses nicolaítas aí, que aqui no versículo 6 falam comportamento, as obras dos nicolaítas. Mas ali no versículo 15, olha o que diz no versículo 15, no tempo da igreja em Pérgamo, que é quando a igreja casou com o mundo. Olha o que diz no versículo 15: outro sim, também tu tens o que da mesma forma sustentam a doutrina dos ou seja, na igreja de Éfeso, na igreja desejável, nicolaítas era um comportamento. Tinha alguns que se convertiam ao Senhor Jesus na igreja primitiva e começavam a criar asinha, começavam a querer dizer, mas Deus me usa mais do que usa você, então se você quer alguma coisa de Deus, eu vou ter que orar por você. Você precisa da minha oração para algo acontecer na tua vida. Isto daí já era um comportamento na igreja de Éfeso. Depois da igreja de Éfeso veio a igreja de Esmirna, que nós vamos começar a estudar daqui umas semanas. Depois da igreja de Esmirna veio a igreja de Pérgamo, que representa o século IV, o ano 400 depois de Cristo, quando Constantino, que era um César do Império Romano, aceitou a igreja cristã como a religião de Roma, e nasceu a igreja católica apostólica, e foi colocado o sistema papal, os clérigos. Agora, no tempo da igreja de Pérgamo, existe uma classe mediadora para que os crentes, para que o povo chegasse até Deus. E quem era? Os padres. Entenda, no início não existia classe mediadora. Existia aqueles que iam anunciar o evangelho, existia aqueles que oravam, intercediam e Deus manifestava o seu poder, os seus milagres. Mas quando alguém chegava para adorá-los, eles se colocavam na posição de homens pecadores também, e ensinavam: adore ao Senhor Jesus. Quem está entendendo? Voltando, talvez você diga, pastor, mas esse negócio de nicolaítas, querer governar o povo no cristianismo, isso daí caiu de paraquedas? Isso daí apareceu do nada dentro das igrejas? Olha o dedinho. Não. O cristianismo, ele vem do quê? Do judaísmo. No judaísmo, governar o povo se tornou algo natural na tribo de Levi. No judaísmo existe uma tribo da qual saem os sacerdotes, que é a tribo de... Então, sacerdote no judaísmo só pode ser se sair da tribo de Levi. Então, quando o Senhor Jesus, ele anulou, deixou a lei de lado e entregou a constituição do reino e a dispensação do Espírito Santo, mudou o sistema. Aliás, mudou não, o sistema foi quebrado. Só que desde antes do sistema do sacerdócio levítico, o desejo inicial, presta atenção nisso, o desejo inicial de Deus é que todos fossem sacerdotes dele, todos. Eu vou mostrar isso para você no Antigo Testamento. Vai lá em Êxodo capítulo 19 versículo 6, vai lá. Eu quero te mostrar no Antigo Testamento que o desejo inicial de Deus, já com o povo de Israel, é que todas as 13 tribos pudessem adorá-lo e servi-lo com inteireza de coração. Amém? Claro. Êxodo capítulo 19 versículo 6. Êxodo capítulo 19 versículo 6. Olha só. Aliás, para você entender melhor, olha o título do capítulo 19, a sua Bíblia que tem título. Se a sua Bíblia não tem título, eu vou ler para a senhora e para o senhor. O título do capítulo 19 é: Deus fala com Moisés no monte Sinai. Ou seja, o que nós vamos ler aqui era Deus falando com quem? Com Moisés. É importante o que Deus fala? É.
Moisés é uma figura importante da Bíblia Sagrada. Então, por favor, crente, presta atenção nisso daqui. Isso daqui é muito valioso. Amém? Êxodo, capítulo 19, versículo 6. Êxodo, capítulo 19, versículo 6. Vós, olha o que Deus disse para Moisés falar ao povo: vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falará aos filhos de Israel. Ou seja, no início, no judaísmo, não era para ter classe mediadora, não era para ser apenas os levitas, apenas a tribo de Levi, os sacerdotes. Todos eles eram para ser reino de sacerdotes. Deus queria fazer de todos eles pessoas para governarem, adorarem, exalarem o perfume de Deus na face dessa terra. Mas os irmãos hão de concordar comigo que em Israel, até nos dias atuais, existe uma tribo só da onde vem o sacerdócio, que é a tribo de... Então, quando foi que isso mudou? Porque no início Deus falou para o povo de Israel também: todos vocês me serão reino de sacerdotes. Por que isso mudou? Vai em Êxodo capítulo 32. Vai em Êxodo capítulo 32. Êxodo capítulo 32. A sua Bíblia que tem título, qual o título dela? O bezerro de ouro. E entenda, o capítulo 32 está depois do capítulo 19. No capítulo 19 o Senhor disse: todos vocês me serão reino de sacerdotes. Ou seja, todos vocês podem chegar até a minha presença, todos vocês podem ler a lei, podem ensinar a lei para os vossos filhos. Vocês são um reino de sacerdotes para mim. Amém? Só que no capítulo 32 aconteceu essa vergonha do bezerro de ouro. O profeta, da época, Moisés, ele subiu ao monte para receber as duas tábuas da aliança, do testemunho, da palavra de Deus, aonde continha os mandamentos. Quem está entendendo? Só que ele demorou no monte quanto tempo? Alguém sabe? 40 dias. E 40 dias foi o tempo que o povo precisou para cair em idolatria, para abandonar a fé no verdadeiro Deus, que já havia operado tantas maravilhas na vida deles. Inclusive já tinha aberto o Mar Vermelho para eles passar em terra seca, e já havia fechado o Mar Vermelho, matando o exército de maior força bélica da época. Eles já tinham vivenciado tudo isso. E com 40 dias, sem o profeta ali, eles já deixaram a idolatria entrar no coração e fizeram um bezerro de ouro para adorar. Quem está entendendo? Olha o que acontece no capítulo 32, no versículo 25. Qual o título da mensagem? Vamos pelos títulos para resumir. Moisés manda matar os... Mas sabe quem são esses idólatras? São os mesmos que Deus tinha falado no capítulo 19 para ser reino de sacerdotes. Só que eles tinham se vendido para a carne, eles tinham se vendido para a idolatria, eles tinham se vendido para os prazeres carnais. E agora Deus ordenou que Moisés dissesse para matá-los. Diga misericórdia. Olha o que diz no versículo 25 e 26. Vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão o deixara solta para vergonha no meio dos seus inimigos, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: quem é do Senhor, vem até mim. Então se ajuntaram a ele todos. Olha só, o povo primeiro fez uma imagem de ouro, um bezerro, para adorar e dizer: esse é o nosso Deus. Porque o que aconteceu?
com o Deus de Moisés e com Moisés, a gente não sabe. Depois de eles fazer uma algazarra, uma festa, provavelmente alguma bebedeira, se embriagar no meio daquele carnaval que fizeram lá com bezerro de ouro, adivinha o que eles fizeram? Entraram no arraial dos inimigos para se prostituir, porque uma coisa puxa a outra. Você vai ver na Bíblia que toda vez que fala de idolatria, também fala de prostituição. Uma coisa puxa a outra. E eles entraram no arraial dos inimigos, desenfreados. Aqueles que Deus tinha dito: eu vou matar eles na presença de vocês, para que vocês governem nessa terra. Agora eles estavam lá de aliança com o povo inimigo. Quem entende? Então Moisés, na porta do arraial, na entrada do arraial, ele gritou: quem é do Senhor, venha para o lado de cá. E adivinha quem veio? Quem veio? A tribo de... E foi daí em diante que a tribo de Levi, que foi nomeada para ser a classe mediadora no judaísmo. Irmãos, Bíblia, você sabia disso? Isso é incrível você não saber, porque todo cristão deveria de conhecer as suas raízes. Eu fiquei 10 anos dentro da igreja, nunca ouvi ninguém pregar sobre isso. Porque parece que a preocupação dentro das igrejas hoje é outra. Não é nos preparar para o nosso mestre, como igreja sem mácula, sem ruga. Então no judaísmo tem a classe mediadora por causa desse acontecimento. Tanto que o próximo livro na sua Bíblia, qual que é o próximo livro? Levítico. Por quê? Porque a partir desse momento é Arão, que é da tribo de Levi, e os seus filhos, que são os sacerdotes para interceder pelo povo. Vai em Levítico capítulo 9, versículo 7, para você entender como que é no judaísmo. Levítico capítulo 9, versículo 7. E aí em casa agora, parou, né, o problema do som, 2 vezes durante o culto, infelizmente, parou, né, de transmitir o som, mas agora o som está funcionando belezinha, está dando para entender a pregação? Enquanto o povo acha, Levítico capítulo 9, versículo 7, deixa eu mandar um abraço aqui para o povo que está conosco. A paz, dona Cleusa, um forte abraço à senhora. Ô mana, um forte abraço, mana, em Foz do Iguaçu. Dona Cleonice, Deus abençoe a senhora, o seu marido, sua família. Seu Ângelo, dona Rosângela, glória a Deus, dona Rosângela. Dona Arlete, seu Antônio, deixa eu ver quem mais está conosco aqui. Dona Lavínia, seu Maurício, seu Carlinhos, dona Rai, Deus abençoe os irmãos também. Deixa eu ver, dona Eva, né? Deus abençoe a dona Eva. E conforme vai caindo aqui comentários, fica mais difícil de acompanhar, mas está na venda. Dona Conceição, forte abraço também à senhora. Um abraço a todos os irmãos que estão aí. Vamos continuar estudando a palavra. Levítico capítulo 9, versículo 7. Olha só, o que diz em Levítico, para você entender como que era agora o sistema no judaísmo. No início, Deus queria fazer de todo o povo o reino de era o sacerdote, diga todos. Agora, depois da idolatria do bezerro de ouro, existe uma classe mediadora. Quem é a classe mediadora? A tribo de... Disse, pois, Moisés a Arão. Arão é da tribo de Levi. Chega-te ao altar e faze a tua oferta pelo pecado e o teu holocausto, o teu sacrifício, e faze expiação por ti e pelo povo. Depois faze a oferta do povo e a expiação por ele, como ordenou o... Está vendo a classe mediadora aí? Está vendo? Ou seja, Arão, no judaísmo, primeiro você vai entrar no templo e vai matar um animal que vai ser o teu sacrifício, a tua oferta pelo teu pecado. Fez a expiação do teu pecado, isso é no judaísmo, amém, irmãos? Agora você vai pegar a oferta do povo e fazer a expiação pelo pecado
povo. Isto é judaísmo. A gente estudou isso na sexta-feira. E nós vimos que em Hebreus capítulo 7, quem representa esse sacrifício pelo pecado e fez ele uma vez por todas, é o sumo sacerdote, Jesus Cristo. Só que por falta de leitura de Bíblia, muitos pregadores hoje ainda pegam esse texto em Levítico e falam: ó, eu vou fazer a minha oferta e você vai fazer a sua? Eu vou fazer o meu sacrifício e você vai fazer o seu? É como os pregadores hoje em dia têm pregado aqui no Brasil. Mas se você ligar esse texto ao texto de Hebreus capítulo 7, você vai entender que hoje, todos nós que somos sacerdotes de Jesus Cristo, não precisamos apresentar sacrifícios pelos nossos pecados, porque Jesus Cristo morreu uma vez por todas pelos nossos pecados. Quem entende isso? O máximo que a sua oferta vai fazer é mostrar a sua gratidão a Deus. O máximo. Vai pagar por nada. Por nada. Porque tudo que Deus faz por ti e tem feito é de graça. É pelo que Jesus Cristo fez por amor a ti. Cumprindo a missão do Pai. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Quem entende isso? Isso é Bíblia. Amém? Vamos, claro, né? Falei e vou repetir. Por que isso não é pregado? Porque não traz dinheiro, não traz riqueza, não forma as pessoas para ficar fazendo sacrifício na igreja. Só que entenda, Jesus morreu por você. Ele não quer que você abra mão do que você tem financeiro por Ele. Ele quer que você sacrifique a sua carne, abandonando a velha vida, para deixar Ele agora guiar os teus passos. Quem entende isso? Então, vamos agora voltar lá em Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 6. Vamos voltar lá. Vamos ler mais uma vez, agora com o entendimento que Deus já nos deu estudando o judaísmo no passado. Em dizer que esse judaísmo em Israel ainda tem força, quem está entendendo? Isso daqui que a gente leu, isso daqui, Êxodo, Levítico, faz parte do Alcorão no país de Israel. E toda criança tem isso como matéria dentro da sala de aula. Toda criança, para passar de ano, tem que conhecer de cor e salteado o Alcorão. Eles ainda vivem no judaísmo, eles não têm fé para confessar que Jesus é o Cristo. Eles ainda esperam um Messias. E na nossa fé cristã, quando o anticristo aparecer, eles vão chamar de Jesus, de Messias. Eles vão dizer: esse é o Jesus, não aquele que a gente matou 2000 anos atrás. Quem está entendendo? Então, irmãos, a gente tem que saber dessas coisas, meu Deus do céu. Quem está entendendo? A gente tem que entender isso, porque são coisas que vão acontecer. Se você pesquisar um pouquinho sobre Israel, você vai ver o que eu estou dizendo. Eles vivem ainda debaixo da lei, descaradamente. Para eles, Moisés até então é o maior na Bíblia Sagrada, não é o Senhor Jesus. Para eles, o judaísmo ainda é a religião que leva até Deus. Não existe o cristianismo. Agora, quando no cristianismo alguns judeus começaram a se converter ao Senhor Jesus, eles começaram a participar não da sinagoga, mas da igreja. Eles começaram a frequentar a igreja, junto com o apóstolo Pedro, com o apóstolo Tiago, com o apóstolo Paulo. Quem está entendendo? Eles começaram a estar dentro da igreja. Só que o tempo foi o quê? Passando. Eu creio, aliás, eu tenho esse entendimento, que enquanto muitos apóstolos ainda estavam vivos, esse pessoal que tinha a doutrina, o desejo de governar o povo dentro do coração, não mostrava as asas. Eles ficavam lá: não, que os apóstolos falam é verdade, é isso mesmo, todos nós somos reinos, somos sacerdotes, tudo mais. Só que quando os apóstolos começaram a morrer,
nesse tempo agora da igreja de Éfeso, João é o último apóstolo vivo, eles começaram a botar as garras para fora. E começaram a querer governar sobre o povo. Porém, a igreja primitiva odiava isso. E corria com eles da igreja, dizendo: não, vocês não são cristãos, vocês são judeus ainda. Foram os próprios judeus no início que quiseram formar uma classe mediadora dentro da igreja. A princípio foi assim. Abra a sua Bíblia, volta umas folhas, na primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, no versículo 9. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, primeiro versículo 5, depois versículo 9. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículos 5 e 9. Porque talvez você ainda pense: mas pastor, será que não está certo esse negócio? Porque no judaísmo tem a tribo de Levi, na igreja católica tem o sistema papal, na igreja evangélica protestante tem o sistema pastoral, uma classe mediadora. Será que isso daí não está certo, pastor? Será que não é coisa do Senhor, vamos assim dizer? Olha o que o apóstolo Pedro disse, capítulo 2, versículo 5, posso ler? É próximo a Apocalipse, irmãos, próximo a Apocalipse, é só voltar algumas folhas. Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 5. Quem já encontrou vai lendo aí, versículo 5 e aí pula para o 9. Vamos esperar todo mundo encontrar, mas é no finalzinho da Bíblia. É antes das epístolas do apóstolo João e depois da epístola do apóstolo Tiago. Esses livrinhos pequenos, né? Dá uma coça. Capítulo 2, versículo 9. Eu acho que está nesse pedaço aqui. Aqui é Tiago, Pedro, capítulo 2, versículo 9. Eita glória. Amém? Posso ler? Primeiro versículo 5 primeiro. Olha o que o apóstolo Pedro fala. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes o quê? Para serdes sacerdócio santo, vós mesmos, ou seja, todos vocês, sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por intermédio de Jesus. Ou seja, que sacrifício espiritual é esse? É aquele que você nega a si mesmo, toma a sua cruz e segue os passos do Senhor. Esse é o sacrifício que Deus espera de você, o sacrifício vivo, que traz a transformação da tua mente, para você não viver segundo o curso desse mundo e desse século, mas viver segundo a palavra do Senhor Jesus. Amém? Versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, porém, sois raça, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de quem? Irmãos, olha aqui para o pastor, está dizendo vós, porém, sois nação santa, sacerdócio real, ou seja, não tem uma classe mediadora no cristianismo. Se existe uma classe mediadora, não é cristianismo, é judaísmo. Você tem que entender que Deus fez da senhora, do jovem, da senhora, de vocês, de você que está em casa.
Deus fez de você casa espiritual para o Espírito Santo dele habitar. Você tem ligação direta com Deus por intermédio do Senhor Jesus. Irmãos, se vocês deixarem isso entrar no coração de vocês, vocês vão viver qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as vossas vidas. Do contrário, servir a Deus, o fardo sempre vai ser pesado, porque homens sempre vão tentar colocar dentro de um cálice o poder de Deus, e só dá de beber o cálice para quem eles quiserem, ou então para quem paga mais, porque é assim que o homem faz. Escândalos horríveis têm acontecido por aí, escândalos horríveis, sempre envolvidos ou a prostituição ou dinheiro. Por isso o Senhor Jesus, ele disse: de graça recebei, de graça dai. Eu sei qual o preço para você alcançar algo de Deus. O preço é a graça. E quem é a graça? É Jesus. Quem entende? Guarda no seu coração. Por isso, volta lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 6. Agora você consegue entender melhor por que que Jesus fala: tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Eu estou acabando a mensagem já, irmãos. Hoje eu não vou avançar mais do que isso. Por quê? Porque eu preciso que você foque a sua mente nisso. Por quê? Porque só assim você vai ter força para viver para Jesus o resto da tua vida. Se você não entender isso, amanhã depois você está debaixo de um nicolaita de novo. Amanhã depois alguém está sendo uma classe mediadora para você chegar até Deus. Você vai depender de alguém sempre para orar por ti, para interceder por ti, para um milagre acontecer na tua vida. E não é isso que Deus quer, não é isso que Jesus quer. Não é isso. Claro, as tentações são enormes, são grandes. Você liga a TV, você olha as redes sociais, domingo da restauração, vem cá cultuar com a gente. Domingo das portas abertas. Domingo do Deus abre e ninguém fecha. Domingo da transformação. Vem colocar o seu nome que nós vamos derramar o suco da uva na água e a sua vida vai ser transformada. É muita tentação. Se você não estiver forte na palavra de Deus, você vai começar a sentir uma coceirinha no ouvido para ir lá, uma coceirinha no pé para ir lá. Só que Bíblia ensina que você não depende de mais nada disso, porque você é um sacerdote de Deus, você tem ligação direta com Deus. Você quer algo de Deus, você não precisa de alguém ficar lá clamando, orando, vãs repetições, 1 hora para acontecer algo na tua vida. Você tem que entrar no teu quarto, fechar a porta e falar com teu Pai, com teu Deus. Quem entende isso? Esse negócio, vem pela minha fé, esse negócio colou demais, colou muito mesmo. As pessoas vão, não é pela fé de quem está chamando, já é pela fé da pessoa, quero deixar isso bem claro. Mas aí acontece alguma coisa, a pessoa não atribui diretamente a Deus e nem a ela, atribui a quem disse vem pela minha, e automaticamente quem está vendo o testemunho já pensa, aquele dali é uma classe mediadora, ou seja, por intermédio daquele dali eu vou me chegar a Deus, a bênção vai acontecer na minha vida. Jesus odeia isso. Jesus, ele quer que você entenda que se algo aconteceu foi por intermédio dele. Ele é a ligação entre você e Deus, e não o homem A, B ou C, o ministério A, B ou C, ou o amuleto A, B ou C. Hoje em dia está assim. Você entra na casa de um católico, é cheio de imagens. Você entra na casa de um evangélico, dessas igrejas sistemáticas, é cheia de amuletos. O meu avô era católico, ele deixava uma figa atrás da porta, assim, uma figa preta com vermelho. Era meio católico, meio macumbeiro, né? Não, brincando. Era católico, mas era supersticioso. Você entra hoje dentro da casa de um evangélico, está o Salmo 91 estampado lá. Quando não está uma ruda, ou então uma chave,
ou um machado, ou uma espátula de pedreiro, ou um cajado. Por quê? Porque são ensinados dessa forma. Entenda, na macumba, eles dão lá uma água consagrada para a pessoa jogar na casa, fazer acontecer pipoca. E na igreja sistemática hoje dão um sal grosso, a pessoa sai na volta da casa assim jogando sal grosso. Para quê? Para quê? Para afastar os espíritos malignos. Sabe o que afasta os espíritos malignos? Vida com Deus. Você pode comprar 1000 quilos de sal e colocar lá dentro da sua casa. Se você viver uma vida procurando o que agrada ao diabo, o diabo vai estar do teu lado sempre. Ele vai estar habitando na tua carne. Quem entende isso? Sabe o que afasta os espíritos malignos? O nome que tem toda a autoridade nos céus, na terra e debaixo da terra. O nome de Jesus Cristo. E se muitas pessoas pararem de ficar falando palavrão, xingando e clamando pelo sangue do Senhor Jesus, então o que vive ao redor da pessoa vai mudar das trevas para a luz. Quem está entendendo a palavra? Vós, pois, sois sacerdócio real. Diga assim: eu sou sacerdote de Deus. Eu vou falar para relembrar, ou então porque nem todos estavam aqui a primeira vez que eu falei sobre isso. Posso falar? E aqui é onde mora um grande problema do povo estar caindo em pecado e vivendo para a carne. Porque o povo pensa: o pastor ora por mim. O povo pensa: eu não sou pastor. Se eu fosse pastor, eu não me prostituía. Se eu fosse pastor, eu não fumava, eu não contava uma mentira. O povo pensa assim: como eu não sou, eu posso fazer. Quem não pode é o pastor. Você já viu gente falando assim? Quem já viu gente falando assim? Ou é coisa da minha cabeça? Quem já viu? Levanta a mão aí. Deixa eu ver, 3, 6, 9, só aqui mais de 10 pessoas. Então olha só como Satanás conseguiu enfraquecer os crentes, os membros do corpo de Jesus. Olha como conseguiu. Porque a Bíblia fala: assim como Deus habita no pastor, aquele que ele ungiu para ser pastor, ou profeta, ou mestre, ou apóstolo, ou evangelista, assim também Deus habita em toda a igreja, porque todos vós são membros do corpo de Jesus. Ou seja, se você entender que o Espírito Santo habita dentro de você, você vai ter vergonha de cometer muitos pecados que você tem cometido naturalmente, que parece algo normal. Se você lembrar naquele momento: não, Deus habita dentro de mim. Deus está vendo o que eu estou vendo. Deus está vendo o que eu estou fazendo. Então você vai começar: peraí, será que eu quero ser o desfrute de Deus nessa terra? Ou eu quero viver para o desfrute do meu ventre, da minha carne, da minha mente? Quem está entendendo? Para acabar, Apocalipse capítulo 1, versículos 5 e 6, para fechar com chave de ouro. E da parte de Jesus Cristo, a fiel... Lê, porque quando você lê eu vejo que você está conseguindo acompanhar, né? E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue o quê? Nos libertou, não é apenas lavou, mas também nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu o quê? Reino. Não é e vai nos constituir, é já nos constituiu e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelo século dos séculos. Amém. Ou seja, aqui nesses 2 versículos você está vendo que Jesus Cristo te ama. Ele te ama. Você ama Ele. Mas a ênfase não é aqui, a ênfase é Ele te ama. Amém? Você está vendo que Ele te libertou dos teus pecados. Olha aqui para o pastor.
Sabe por que eu e você pecamos? Sabe? Porque nos falta vergonha na cara. O pecado não tem mais domínio sobre mim e você. Não. O pecado não manda mais em nós. Quem manda é Deus. Nós só pecamos porque a gente corre atrás do pecado. Porque chega um momento que a gente está fraco na carne e a gente, eu quero fazer tal coisa. Aí você vai lá e faz. Deus permite. Eu tenho que pregar para vocês aqui quando Deus mandou codornizes no deserto para o povo comer. Eu já vi bispos fazendo propósito. Quem quer que Deus mande as codornizes? Você vai fazer uma oferta de tanto, escrever atrás do envelope o que é a tua codorniz? O que é um carro, uma casa, uma mansão, um carro de luxo, um aumento de salário? Você vai escrever e você vai trazer. E o povo, todo mundo. Irmão, porque a gente fala da necessidade da obra, não toca no coração da pessoa ofertar, mas você fala que vai dar algo em troca, a pessoa dá até as calças que tem. Está entendendo como é que é? Infelizmente. Claro que não é todos, irmãos. Essa obra mesmo é sustentada por vocês, que não tem dado com interesse de ter nada financeiro em troca, tem dado por amor a Deus. Quem entende isso? A maioria dos crentes hoje, se não 99%, para ajudar com força a igreja tem que ter uma promessa atrás. Se tiver uma promessa, toma lá da cá, a pessoa dá. A Bíblia fala que Deus mandou codornizes para o povo. Mas a Bíblia fala que Deus fez eles comer carne até sair pelo nariz. E muitos deles morreram porque a ira do Senhor se acendeu contra aquele povo. Porque as codornizes representavam ainda o alimento dos egípcios, do mundo. Deus queria que eles se alimentassem do maná, que representa Cristo. Deus quer que a gente se alimente de Cristo. Mas se você ficar no seu coração, não, mas eu quero me prostituir mais uma vez, eu não quero viver só para uma mulher, eu não quero viver só para um homem, não, eu quero fumar ainda, eu quero beber ainda, eu ainda quero usar droga por um tempo. Deus, Ele pode permitir você fazer tudo isso, até a sua morte. E aí no tribunal de Cristo, você presta conta. E é uma realidade. Muitos podem dizer, não, Deus não faz assim. Mas vai ver como está muito crente morrendo de overdose. Vai ver como muito casamento e família tem sido destruída de crentes porque vivem na prostituição, na patifaria. Por que vivem assim? Deus permite. Deus permite até sair carne pelo tempo. Crente é avarento. Senhor, me prospera, me enriquece. Não entende que tem que buscar os tesouros no céu. Busca da terra. Deus permite prosperar. Prosperar tanto, ter tantos carros, casas, que amanhã depois se torna uma dor de cabeça na vida do crente. Isso representa sair a carne pelo... Quer carne? Toma carne. Mas depois você vai acabar vomitando, você vai se empazinar. Vai perder o prazer naquilo. O que Salomão pediu? Entendimento. E se tornou o homem mais rico nessa terra. Você já leu o livro de Eclesiastes? Tira um tempinho para ler e você vai ver que ele perdeu o prazer até nas mulheres que ele tinha. Saiu pelo... Não é porque era algo que Deus queria dar para ele, é algo que ele foi atrás por causa da carne dele. Deus permitiu, mas depois ele perdeu a alegria de vida. No livro dele, tudo que ele falava é vaidade, é correr atrás do vento. Ele tinha amadurecido. Por isso eu falo para os irmãos, pode fechar sua Bíblia. Por isso que eu falo para os irmãos, não viva para o tempo, viva para a eternidade. Deus me deu essa frase essa semana. Tem que até guardar ela, né? Não viva para o tempo, viva para a eternidade. Para o que você tem vivido? Para o tempo ou para a eternidade? Será que você consegue entender isso? Isso, está estacionando. Hein? Não viva para o tempo, viva para a eternidade.
Pastor, o que é isso? Quem tem estado conosco já sabe que o Senhor Jesus, Ele vai voltar aqui na terra, Ele vai reinar 1000 anos, depois vai ter o juízo do trono branco, vai ter a guerra de Gog e Magog, Deus vai destruir essa terra e vai construir o novo céu e a nova terra. E então Deus vai habitar no nosso meio, nós vamos habitar com Deus eternamente. Então viver para a eternidade é você viver focado nisso, preparado para isso, preocupado com isso. Viver para o tempo é viver preocupado só com o dia de hoje, de amanhã, como vai ser minha vida daqui 10 anos, 20 nessa terra. Às vezes a pessoa nem sabe se vai estar viva, mas já vive só para os planos de como vai ser aqui. Não seja assim, você é cristão, o Espírito Santo habita dentro de você. Buscai amontoar tesouros lá, aonde as traças não corroem e os ladrões não roubam. Amém? Porque aonde está o teu tesouro? Quem vive para o tempo é porque o coração está nas coisas materiais, nas coisas mundanas, humanas, do tempo. Quem vive para a eternidade é porque o coração está nas coisas espirituais. E olha que é difícil, irmãos. Irmãos, é difícil. Eu tenho batalhas dentro de mim. Você acha que eu não? Eu tenho batalhas dentro de mim, sempre tive. E ainda tenho hoje em dia. E a batalha é a seguinte: mas você abre mão de tantos prazeres agora para viver por algo no futuro que você, a carne fala assim, né? Que você nem sabe se existe. Aí naquela hora o Espírito Santo se manifesta. Eu tenho a certeza que existe. E assim como eu sei que hoje o comer, o beber, a vida sexual traz prazeres para a carne, eu creio que com o corpo glorificado vai ter muitas coisas que vão trazer prazeres maiores na nossa vida. É assim que eu creio. Coisas que não serão pecaminosas, que não entristecerão a Deus, mas o alegrarão. Você acha que a gente vai o quê? Para o céu e vai ficar assim? Peraí. Deixa eu ver se essa calça não está rasgada. Não está não. Esse dia eu estava com uma rasgada lá. Não dá para usar não, eu vou dar uns exemplos lá. Aí você pensa que vai para o céu e vai ficar assim, ó. Não, meu irmão. A vida continua. Porém nós seremos governados diretamente pelo nosso Deus. Em Apocalipse você vai entender muita coisa nesse estudo. Amém? Quem entendeu a pregação de hoje? E eu me preocupo com a vida lá, não com essa daqui. Essa daqui tem que morrer. Amém? Se coloque de pé por gentileza. Feche a sua Bíblia. Vamos fazer a oração final, né? E você que está em casa entendeu também a mensagem? Vamos fugir dos nicolaítas. Vamos viver sabendo que somos sacerdotes de quem? De Deus. Você pode chegar lá na sua casa, apontar as mãos e abençoar a sua família, abençoar o seu lar. Você pode chegar no seu trabalho, abençoar o seu trabalho, buscar sabedoria a Deus. Ore por mim, ore por esse ministério, assim como eu tenho orado por vocês. Amém? É orando uns pelos outros que nós vencemos as batalhas. Glória a Deus. E falando em batalhas, encerrando o nosso culto, glória a Deus, com o socorro dele mesmo. Isso é para a glória dele, né? Algo que estava parecendo impossível por causa do aperto financeiro, mas a gente conseguiu pagar ainda, não precisou nem atrasar, como nós tínhamos falado, né? Pastor, se não der para pagar até quinta-feira, a gente atrasa uns dias, vai juntando as ofertas e paga mais para frente. Uma conta que nós tínhamos aqui de diversas coisas da obra. Mas para a glória de Deus, na terça-feira ainda, Deus levantou pessoas que ofertaram. Teve só um irmão ou uma irmã, eu não sei, mas que moveu o coração para ofertar, ajudou a obra com R$1.000. Houve outra pessoa que eu não sei de onde é, mas depositou na conta uma oferta de R$400. Teve outra irmã que depositou uma oferta de R$100. Está tudo anotado no livro como prestação de contas. E para a glória de Deus, uma conta que nós tínhamos alta para pagar de R$4.900 nós pagamos, já está pago.
Glorifica o nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Sem mercadejar a palavra de Deus, sem barganha, sem obrigar pessoas a devolverem coisa que está no judaísmo, que é 10% por obrigação. Não, ensinando apenas ao povo a abrir o coração e honrar, não a prostituta, mas a noiva, né? Porque nós estamos dentro da noiva, nós estamos na igreja, fazendo parte da noiva de Jesus Cristo. Amém? Para encerrarmos com chave de ouro esse mês, temos que pagar agora apenas 2 contas, uma de R$1.000, outra de R$700. Mas para quem Deus mandou um socorro de 4.900, então nós estamos com o coração em paz. Deus está no controle. Amém? Inclusive a sua oferta, você que trouxe alguma oferta para honrar a obra, vai para isso. Amém? Se você está em casa, você cultua conosco e deseja ajudar nesse mês ainda com uma oferta, logo depois eu vou colocar, como eu coloco lá, se alguém quer semear com amor, as contas para ajudar essa obra. E se você quiser, faça a sua contribuição. Eu vou falar algo de mim, posso? Que nem Deus enviou uma pessoa sem a gente colocar valor nenhum e ajudou com R$1.000. Amém? Eu ficaria mais alegre se fosse 20 ou 30 pessoas ajudando com 33. Por quê? Porque eu não quero ser pesado para ninguém. Eu não quero que você tire das suas contas de algo para você comer ou vestir, para você dar na igreja. Eu não quero nem enriquecer as suas custas. Deus sabe disso. Quero sim poder pagar as contas, mas Deus tem colocado no meu coração até viver, principalmente nesse momento difícil, do suor do meu rosto, para não ser pesado aos irmãos. Para quê? Para dar um bom testemunho da obra do Senhor Jesus nessa terra, que é o que Ele deseja. Amém? Então, do meu coração eu sinto isso, que tenha maior número de pessoas ajudando com uma quantia menor, para não ser pesado porque, irmãos, eu tenho passarinho em casa para dar comida, né? Eu tenho conta de água, conta de luz para vender. E eu estou falando isso por quê? Porque eu sei que você tem também. Então, né? Eu não quero lhe sobrecarregar, eu não quero lhe explorar. Outra hora parecia algo normal, de tão cego que nós estávamos pelas vaidades e avarezas. Porém, hoje em dia, com o Espírito Santo forte dentro de nós vamos nos tornando cada vez mais humanos. E quando eu falo humanos, é solidário. Solidários, é isso? Solidariedade, ou seja, amando uns aos outros. Sabe qual que é a nossa igreja nas 7 epístolas da Bíblia Sagrada? Filadélfia, que quer dizer amor fraternal. É o que a gente tem que conquistar. Ter amor, preocupação, cuidado uns. Se eu cresço, eu não cresço sozinho. Se você cresce, você não cresce sozinho. Nós vamos uns ajudando os outros a crescer juntos. Amém? Vamos fazer oração final. Feche os seus olhos. Pai, glórias ao teu santo nome. Muito obrigado, Senhor, pela palavra que o Senhor nos entregou nessa noite, pela oportunidade de exercer o sacerdócio que o Senhor nos deu, pois o Senhor nos fez reino de sacerdotes para te adorar, para te bendizer, para exalar o teu perfume na face dessa terra. Poderoso Deus, eu oro pelo teu povo que aqui se encontra, assim como eles oram por mim. Eu oro pelas pessoas que estão em casa, assim como elas oram por mim também. Nós oramos como sacerdotes do Senhor, uns pelos outros. Então peça para Deus proteger essa pessoa que está do seu lado. Peça para Deus visitar a família desta pessoa que está do seu lado. Ore pelo seu pastor, ore pelos colaboradores, ore pelos presbíteros, ore pelos diáconos que são os obreiros. Nós oramos uns pelos outros, Pai, e buscamos a tua proteção, buscamos o teu livramento, buscamos a força para não cairmos em tentação. Livrai-nos, ó Pai, de
todo o mal. Com a tua mão poderosa vai à nossa frente, abrindo portas, cumprindo a tua vontade, o teu propósito em nossas vidas. Nós oramos, Senhor, pelo Brasil. Nós apresentamos a ti a face dessa terra. Que venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade aqui na terra como é feita aí no céu, pois o céu rege a terra, pois o Senhor governa a nossa vida. Senhor, leva os teus sacerdotes em paz e em segurança, e move, Senhor, o coração do teu povo escolhido, da tua nação santa, para estar conosco durante a semana, te cultuando, te adorando, se alimentando da tua palavra, que é a verdade, que é o caminho, que é a vida. Igreja, diga: Espírito Santo, move o meu coração para que eu sirva o meu Deus, o meu Rei, o meu Pai, do jeito que o agrada. Espírito Santo, me ensina para que eu seja um sacerdote que exale o bom perfume de Cristo nessa terra. Amém. E dê uma linda salva de palmas ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém. Posso pedir um abraço apertado? Diga: Senhor Jesus, equipe de fé, Pastor João, um abraço. Povo de Deus, um abraço bem apertado e um beijo no seu coração. Uma ótima semana. Deus abençoe a todos os irmãos, em nome do Senhor Jesus. Vim até aqui derramar o meu passado em ti. Vim banhar os pés que andaram por aí, sem carinho receber. Hoje estou aqui, não porque mereço, eu sei, pois tu sabes por onde eu andei, conheces bem o meu perfume. Pois tu sabes também que o meu choro é sincero, porém não tenho nada a oferecer, meu Senhor. Eis aqui a minha vida, é tudo que tenho. Recebe